Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A cirurgia bariátrica vem se destacando em todo o mundo por ser um tipo de procedimento que, além de contribuir com uma considerável perda de peso dos pacientes, auxilia no combate e controle de doenças associadas. Tudo isso pode ser prejudicado se o paciente, por algum motivo, abrir mão do acompanhamento multidisciplinar. Mudar o comportamento não é uma tarefa fácil, mas uma equipe multidisciplinar capacitada para o atendimento desses pacientes pode tornar o processo mais fácil e sustentável, contribuindo para o sucesso da cirurgia e prolongando os benefícios provenientes do procedimento. Muito bem, para falar sobre este assunto, os meus convidados de hoje são Dr. Giancarlo Búrigo, médico cirurgião geral, a psicóloga Rosane Gonçalves, a médica endocrinologista Júlia Macarini, Lara Valerim, nutricionista, e a Daiane Freitas, personal trainer. Sejam bem-vindas ao Pergunte ao Doutor. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Aguinaldo, mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com um amigo. Hoje eu vim apresentar a equipe multiprofissional. A gente vem tentando fazer um trabalho exatamente diferenciado com os pacientes que têm a doença chamada obesidade e ver o que cada um hoje faz, porque é bem aquela historinha, cada um no seu quadrado, embora todos tenham se comunicar, né? Como tu já falaste, a Rosane aqui, nossa psicóloga, já de bastante tempo acompanhando os pacientes, nossas duas últimas aquisições, digamos assim, a Júlia e a Daiane, né? E a Lara, que já vem conosco já há bastante tempo vendo essa questão. Eu achei sensacional a tua entrada falando da questão dessa situação da multidisciplinaridade no tratamento da obesidade e a sustentabilidade do tratamento, né? Porque como é uma doença crônica, exatamente isso é que vai fazer com que tu consiga tratar essa pessoa a longo prazo. E esse processo funciona como uma engrenagem, né, doutor? Não tenha dúvida, mas eu não vou falar muito não, porque eu gosto de falar de cirurgia. A gente precisa conversar com elas, né, para ver exatamente o que cabe a cada uma dessas pessoas na preparação e depois na continuidade do tratamento da doença. Comece perguntando, doutor. Vamos lá. Eu gostaria que vocês então abordassem qual é a importância de realmente nós prepararmos um paciente em todos os seus de uma forma global, para que ele chegue no momento de uma cirurgia bariátrica e ele já tenha criado hábitos diferenciados para que tenha sustentabilidade do tratamento, que ele vai dar seguimento com cada uma de vocês depois. Rosane. Bom, no pré-operatório, a função do psicólogo na equipe é preparar, orientar, apoiar e informar o paciente que está se candidatando, escolheu o procedimento de cirurgia bariátrica, de tudo aquilo que envolve o procedimento, né? Os riscos, os benefícios, todas as mudanças emocionais, físicas e sociais que ele vai passar durante todo o processo. E isso nós fizemos através de uma avaliação psicológica, onde nessa avaliação é utilizado entrevistas semidirigidas e testes, onde a gente vai conseguir detectar, primeiro, né, o comportamento de ajuste social desse paciente, descartando se ele é alcoólatra, drogado, que não seria adequado para uma cirurgia bariátrica, ver a capacidade cognitiva dele, se ele tem condições de compreender todos os processos que vão estar envolvidos dentro da cirurgia, os riscos, todos os exames que ele vai se submeter, todas as mudanças de hábito que ele vai passar, né? Se ele tem uma estrutura emocional para suportar todas as transformações somáticas e de hábitos que ele tem que enfrentar,
e principalmente, o que eu acho que é mais importante, detectar o estado psíquico emocional desse paciente, se ele está apto ou inapto para o procedimento. Agora, Júlia, como é que funciona o processo da endocrinologia nessa questão bariátrica? Então, falar um pouquinho do papel do endocrinologista, né? O endocrinologista ele é o médico clínico que é especialista na obesidade, né? Então, a primeira coisa, ele vai avaliar, né? A gente avalia se o paciente preenche critério para fazer a cirurgia, se ele tem indicação, né? Tem que ter um certo índice de massa corpórea, né? E, além disso, então, avaliar e compensar as possíveis doenças que esse paciente tem decorrente da obesidade, né? Então, apneia do sono, hipertensão, diabetes, fígado gorduroso, isso tudo é avaliado no pré-operatório, tá? Além de várias outras doenças, né? A gente tenta também, para alguns pacientes que têm alguns sinais, algumas coisas mais diferentes, assim, no nosso olhar de especialista, descartar algum distúrbio endócrino, né, hormonal, e tentar avaliar o paciente, assim, clinicamente como um todo mesmo, né? Tá? E fazer, então, todos esses exames e preparar o paciente da parte clínica, deixar ele bem compensadinho, e permitir então que ele, orientar também que ele tenha uma certa perda de peso antes da cirurgia, também é importante, uns 10% do peso, para que ele tenha menor risco cirúrgico. E falando em perda de peso, né, Lara, como é que funciona esse processo? A avaliação do aspecto nutricional no pré-operatório é primordial a gente avaliar a real situação desse paciente, como que está, através de sinais clínicos, exames bioquímicos, se ele realmente tem condições de passar por uma cirurgia. Como a Júlia também falou, talvez dependendo da quantidade de peso que esse paciente tem, seja interessante sim fazer uma dieta antes, reduzir um pouco para diminuir riscos cirúrgicos, facilitar que o cirurgião consiga operar de uma forma mais fácil, né? Com a quantidade de gordura influencia nisso também. E explicar todo o processo e observar também se ele realmente está disposto, porque eles prometem mil coisas na frente da nutricionista. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Me comprometo, mas a gente tem que avaliar, e a parte do psicólogo ele vai conseguir observar mesmo, né, a real intenção desse paciente, se ele está querendo realmente, às vezes está tentando enganar aquele profissional, porque isso acontece também, infelizmente, e entender, né, e orientar todo o processo que ele vai passar e ver se realmente ele está apto para poder passar por esse grande processo, que são muitas mudanças que eles precisam ter para que isso aconteça. Doutor Jean, para a gente finalizar esse bloco, qual seria a tua pergunta para a nossa personal? Exatamente isso, né? E o que faz a personal, então, nessa preparação desse paciente que vai se submeter a um procedimento como esse? Então, o profissional de educação física nessa equipe multidisciplinar, ele vai trazer esse paciente para fazer exercícios físicos, né, de forma dirigida, para que ele saia daquela rotina de sedentarismo, que essa pessoa com certeza é um sedentário, e vai mudando a rotina dele para que essa cirurgia seja eficiente e que no pós-operatório, principalmente, ele comece a ter um ganho de massa muscular, porque a perda de peso é extremamente acentuada e com isso ele vai perder o músculo que ele tem, que já não é muito, e ele vai preservar, o exercício vai preservar a articulação dele, principalmente, e depois no pós-operatório inserir ele dentro de uma academia e fazer com que essa pessoa tenha uma rotina e hábitos saudáveis, né, nesse pós-operatório, que é extremamente importante. A continuidade do trabalho multidisciplinar, cada um tem esse papel. Tudo isso? Entendi. Eu tenho observado bastante isso no consultório, a diferença de um paciente que está fazendo um exercício de força, uma musculação, na perda referente à perda de massa magra. É uma diferença absurda do que não está fazendo. Então ele consegue sim preservar e não perder praticamente nada da massa magra se ele estiver fazendo exercício. Porque quem está totalmente sedentário não faz isso. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Hoje nós estamos falando sobre cirurgia bariátrica, mais especificamente sobre a equipe multidisciplinar. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Nós estamos aqui nos bastidores também com o Giovanni Puri, ele que está clicando fazendo um making off aqui dessa mesa redonda, né, Jean? Rápido intervalo comercial e a gente já volta.
Olá, Aguinaldo, meu nome é Dreifus Fabrini e eu sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Qual é o tempo de recuperação de uma cirurgia plástica? Essa é uma pergunta muito recorrente no nosso consultório, porque muitos pacientes não podem se ausentar do trabalho por tempos prolongados. Fato é que as cirurgias mais comuns que a gente realiza, que é a cirurgia de abdômen, a lipoaspiração, a cirurgia de mama, a prótese de mama, tem um período de recuperação relativamente curto, que possibilitam o paciente retornar ao seu trabalho num período de mais ou menos 10 a 15 dias, desde que não envolva esforços físicos. E quando a gente se refere a esforço físico, seria levantar pesos superiores a 5 quilos. Então, o paciente ele pode se preparar, se programar para realizar uma cirurgia, desde que respeite esses quesitos de retornar ao trabalho após um período mínimo de 15 dias. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje são Daiane Freitas, personal trainer, também a Júlia Macarini, médica endocrinologista, a Lara Valerim, nutricionista, a Rosane Gonçalves, que é psicóloga, e o Dr. Giancarlo Búrigo, cirurgião geral. Hoje nós estamos falando sobre cirurgia bariátrica, mas nós estamos falando, Jean, da importância dessa equipe multidisciplinar. E aí eu pergunto para vocês, por quanto tempo esse paciente precisa ter esse acompanhamento de vocês? No aspecto nutricional, se a gente seguir um protocolo padrão, seria em torno de 5 anos, que é a recomendação. Só que existe a individualidade. Eu posso ter um paciente que desde o início se comprometeu com o aspecto psicológico, que é o que eu acho extremamente importante para que ele consiga aceitar todas as mudanças que ele precisa fazer, entender tudo aquilo. A dificuldade vai ser muito menor com a dieta se ele estiver tratando o psicológico dele, né? Então, como o Jean sempre fala, ele operou a mente dele, né? A operação foi outra. Então, ele tem que tratar aquela mente obesa que ele tinha, aquele comportamento anterior, para que consiga aderir à dieta. Então, se esse paciente está fazendo tudo como foi prometido antes, né, concordado antes, ele vai ter uma evolução muito mais rápida em todos os aspectos. Então, ele pode ter alta da nutricionista em 1 ano e meio, 2 anos e não em 5, se ele tiver realmente entendido e se estiver fazendo o que é correto. Então, não existe regra, mas a gente sempre pede pelo menos por 5 anos, que é o que a gente tem observado, o tempo de uma real mudança acontecer. Concorda, Júlia? Concordo. Eu tenho uma visão também da parte da... Acho que a Lara também concorda comigo, né? A obesidade, ela é uma doença que não tem cura, na verdade, né? E a cirurgia não cura a doença, ela é uma ferramenta, né? E por isso que precisa de toda a equipe e o paciente passar por essa mudança de hábito. Então, na verdade, o período de acompanhamento a gente não pode dizer por quanto tempo, é indefinido. Às vezes tem que ser acompanhado o resto da vida, né? E aí esses pacientes realmente que a gente vê que tem um comprometimento, que realmente mudaram a cabeça, aí de repente a gente consegue dar então, uma... um plano anual, talvez, isso, não um acompanhamento tão próximo. Exatamente. Mas no início é bem necessário que seja bem próximo. Mas depois pode ser espaçado, 1 ano, cada 2 anos, depende muito da aderência desse paciente, da real mudança de comportamento. Mas assim, eu acho que pelo menos, pra mim talvez pelo resto da vida, e daí pelo menos uma vez por ano, assim, pra dar uma conversada, porque um grande percentual dos pacientes acaba recuperando, né, o peso depois, e aí é importante ele voltar com a equipe, ver o que pode ser mudado, né, de repente precisa mudar alguma coisa na alimentação, conversar de novo com a psicóloga, alguma medicação, né, ver se as comorbidades, né, que ele tinha, que melhoraram, não estão piorando de novo. Então, é interessante observar que esse ganho de peso que a gente acompanha, se a gente for investigar, é alguém que não continuou com a equipe, né, que se deu alta, né, sem ter tido alta, né, e achou que estava tudo bem, então não deu continuidade no tratamento psicológico, não deu continuidade da dieta,
voltou aos hábitos antigos, vai voltar ao corpo antigo, né? A saúde antiga. Com certeza. Né? Daí, tu falaste no bloco anterior que o paciente ele acaba perdendo muita massa muscular. Como é que funciona? Ele também tem que ter esse acompanhamento prolongado? Assim como para ele, para qualquer outra pessoa, né, precisa fazer exercício físico diariamente. Dentro da minha especialidade, o que eu considero importante? Manter o hábito diário, praticamente, né? Se não possível no início do pós-operatório, do pré-operatório, mas no mínimo 4 vezes por semana, ter assim um período, pode ser um dia de intervalo, até mesmo porque essa pessoa, como o obeso em si, ele é um inflamado constante, como se diz, né? Então ele vai sentir muita dor muscular, porque ele tem uma gama de massa muscular muito pequena. Então, com a perda de peso acentuada logo após o processo cirúrgico, ele vai ter menos massa muscular ainda. Então, fazendo essa introdução ali ao exercício físico, ele vai manter essa massa muscular, como a Lara mencionou, e no pós-operatório ele vai ter que fazer de forma continuada. Se ele fizer de forma continuada, em 1 ano ele tem um resultado assim, praticamente consolidado. E depois disso, manter uma rotina de atividade física diária. Hoje as academias estão preparadas para atender todo tipo de população e a gente mesmo, os personagens trainers, estão sempre se especializando em alguma área específica, né? A minha área, por exemplo, é personal trainer para populações especiais, então eu trabalho com esse tipo de população diariamente e o resultado vem, mas é devagar, é de forma continuada. Não queira acelerar o processo porque vai se lesionar, né? Essa pessoa que foi obesa, ela tem uma chance de ter lesão mais acentuada do que qualquer outra pessoa. Então o processo é lento, mas o resultado vem para aquele que se esforçar. Exatamente. Eu não vou chamar os comerciais, mas sem desmerecimento a qualquer pessoa, eu acho que a parte mais importante a ser tratada, e que todas falaram, é exatamente o aspecto psicológico dessa pessoa. Tá? E aí eu acho que a gente precisa dedicar um pouquinho mais de tempo para que a Rosane fale a respeito disso, porque eu acredito, e até pelos artigos que eu tenho lido, e concordo muito com o que a Júlia falou, o tratamento é ad eterno, tá? Ele não acaba nunca. Ele pode diminuir a frequência, mas ele vai continuar com esse tratamento pro resto da vida. Mudar de hábito é extremamente difícil. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Nós estamos falando sobre cirurgia bariátrica, mais especificamente sobre equipe multidisciplinar. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a questão psicológica na equipe multidisciplinar. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, estamos de volta com mais um quadro informativo do Hospital São José e nós continuamos falando sobre psiquiatria com o Dr. Daniel Proença Feijó, que hoje vai tratar sobre um assunto bem interessante, síndromes psiquiátricas. Doutor, conta pra gente o que significa síndromes psiquiátricas. Nós detalhamos esse tema e citamos como síndromes psiquiátricas, até porque a gente tem que compactar. As doenças psiquiátricas descritas na literatura são milhares delas, só que nós dividimos para o tratamento e para a definição psiquiátrica como as grandes síndromes. Então nós temos as síndromes ansiosas, que dentro delas se classifica as ansiedades generalizadas, os pânicos, o quadros de fobias e outros mais que vem classificar nisso aí. Nós temos os transtornos de humor, que aí entram os quadros depressivos e outros quadros mais, e temos também as síndromes psicóticas, que aí nós vamos falar sobre as doenças esquizofrênicas, esquizoafetiva, as doenças esquizoide, e detalhar cada uma delas se torna muito complexa, até porque cada uma tem a sua sintomatologia. Mas em resumo, o que se trata as síndromes psicóticas? Nós estamos falando daquele paciente que tem um quadro de alucinação, ele escuta vozes onde não existe, ele tem visões aonde não existe, que são as chamadas alucinações visuais, e são pacientes que têm um comprometimento bastante severo. Isso
tanto pode significar uma doença já cronificada, Sim. como também uma doença aguda que tem um período de duração já pré-estipulado. As síndromes ansiosas, isso é já debatido em várias situações. E tem se tornado muito comum, né, doutor? Muito comum. Dentre elas, nós consideramos os transtornos ansiosos como o fator de maior busca por atendimento nos consultórios psiquiátricos. Porém, nós temos transtornos fóbicos, principalmente a fobia social, a fobia de falar em público e outras mais, que também ocasiona grande procura por tratamentos psiquiátricos. E os transtornos de humor, que dentre deles o principal é a depressão, que a gente já fez alguns outros quadros anteriores e falamos sobre a doença. E também uma outra classificação da síndrome, que são as doenças neurodegenerativas. Dentro dela, as demências, que é a mais característica dela, é o Alzheimer, que é um dos fatores que a gente pesquisa com um grupo de pesquisadores para tentar descobrir meios de retardar a evolução da doença, de prevenir o surgimento da doença e também buscando-se a cura dela. Importante ficar atento a alguns sinais também, né, doutor? Então, qualquer dúvida, qualquer entendimento que a pessoa tenha observado, né? Procure um especialista, procure alguém, procure ajuda, porque muitas vezes as pessoas ainda têm um pouco de preconceito e medo de ir a um psiquiatra, né, tendo em vista que é essa pessoa, esse profissional que vai poder ajudar, vai poder auxiliar, né, num possível tratamento. É que por muito tempo, na verdade, criou-se uma ideia de que o psiquiatra é aquele médico que apenas receitava remédios, que deixava o paciente muitas vezes dopado e sem as condições mínimas de exercer suas condições civis, e isso ocasionava um certo pânico. Então hoje nós vivemos uma psiquiatria bem mais moderna, que a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces, conseguimos estabelecer medicações com menor efeitos colaterais e melhores resultados, e onde o paciente tem a cura da doença e tem uma convivência muito normal no seu dia a dia e com um resultado muito bom. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós tivemos aí uma série, né, de informativos com o Dr. Daniel Proença Feijó, que nos trouxe alguns esclarecimentos sobre a psiquiatria. Muito obrigada, doutor, e a gente conversa numa próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição para em outros momentos estarmos falando de outros temas dentro da psiquiatria. Tá certo, muito obrigada. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá! Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e hoje nós estamos aqui num ambiente totalmente diferente. Aliás, nós estamos aqui no escritório da Santa Vita Saúde Center, né? Um projeto inovador para a nossa cidade, né, Jean? Vai revolucionar essa cidade e é um projeto assim muito direcionado para a classe médica. Então nós estamos aqui nesse ambiente bacana, preparado especialmente para que a gente fizesse essa mesa redonda, esse debate, né? Doutor Jean, qual a pergunta que você faria para nossa psicóloga? Não tenha dúvida, né? É bem como eu falei no bloco anterior, a questão do preparo psicológico, né? Mas eu queria que a Rosane nos contasse
quando realmente ela consegue entender que esse paciente conseguiu atingir seu estalinho de, opa, agora eu tenho hábitos novos e saudáveis. Diga, Antes doutora. de responder essa tua pergunta, deixa eu fazer um gancho com o bloco anterior do tempo pós, né? Então, do lado psicológico, a continuidade do atendimento psicológico é 4 anos, né, no mínimo, no máximo, ou que a sociedade diz, mas que eu considero que possa ser eterno. Mas eles pedem 4 anos e no mínimo de 2 anos. Hoje eu entendo por que a sociedade pede no mínimo de 2 anos, porque se nós olharmos pelo lado da terapia do luto, um luto saudável é feito em 2 anos. Mais de 2 anos se chama um luto patológico. E essa pessoa que passa por um processo cirúrgico, ele vai fazer N lutos. Então, no mínimo, ele tem que permanecer no atendimento psicológico para trabalhar esses lutos. E se ele conseguir ficar uns 4 anos, excelente, e pós, melhor ainda, como muitos dos nossos pacientes já estão conosco fazendo um acompanhamento psicológico há mais de 5 anos. E eu fico feliz de ver que eles estão realmente se comprometeram com o processo. E eles sentem a importância disso, da questão da continuidade desse tratamento? E aí eu não faço a pergunta só para ti, eu faço para cada uma de todas as nossas participantes. Se o paciente ele chega num determinado momento que ele realmente sente assim, poxa, agora é como criar um hábito novo, né? Agora eu não deixo mais. Eu tenho que continuar fazendo o tratamento. Eles sentem sim, e assim, ó, no atendimento da terapia pós-cirurgia, o que o psicólogo vai fazer? Ele vai enfocar a terapia onde o paciente reconheça qual o conflito psíquico levou ele a esse transtorno alimentar, da obesidade, né? E vai focar também o seu processo terapêutico na nova imagem corporal que ele passa a ter. E as consequências dessa imagem corporal no seu dia a dia, né? No seu lado social, familiar, sexual, né? E esse paciente, no momento que ele entende quais os conflitos que geraram esse transtorno, a terapia ela não vai se basear meramente numa mudança de hábitos, e sim no entendimento desses conflitos que geraram os sintomas da ansiedade. No momento que baixa o sintoma da ansiedade, que a ansiedade fica extremamente exacerbada quando esses pacientes entram em contato com as frustrações do dia a dia, né, ele reconhece o que levou a esse sintoma, aí baixa o sintoma da ansiedade, consequentemente vem a perda de peso. E nesse momento a perda de peso, ela não passa a ser uma coisa mecânica, ela passa a ser uma coisa consciente das mudanças que o meu eu interno acaba se submetendo. Então é como a gente fala muito que na verdade nenhuma mudança vem do externo. Nenhuma vem de dentro. Como é que eu vou te dizer assim, ó? Existe também o que nós já vimos, né, a obesidade endógena e exógena, aquela também que é influenciada pelo mundo externo. De repente, esse paciente que ele está num meio estressante, ou familiar, ou de um relacionamento, ou de um trabalho, pode reagudizar o seu grau de ansiedade, né, e ele passar a desenvolver uma obesidade exógena que é de fora para dentro. A endógena é aquela que vem por problemas hormonais, que a nossa médica pode explicar muito melhor do que eu. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu gostaria que rapidamente vocês respondessem, deixassem as suas considerações finais a respeito aí desse tema tão interessante, né, Jean? Aliás, na minha pesquisa, eu constatei que o Brasil já fica em segundo lugar em números de cirurgias bariátricas, perdendo só para os Estados Unidos. Exatamente. Eu acredito que se for algo bem indicado, e às vezes tem gente que tem muito preconceito com a cirurgia bariátrica, tem gente que tem vergonha de dizer que fez a bariátrica. Isso não é vergonha alguma alguém fazer uma bariátrica, às vezes é a única alternativa que esse paciente tinha. Às vezes ele já tentou realmente, existem situações onde a pessoa realmente tentou de tudo, ela tem problemas metabólicos ali imensos, que podem levar a óbito no dia seguinte, no mês seguinte, e eles têm um medo enorme, achando que o maior risco de vir a óbito seria uma cirurgia em si.
a cirurgia pode ser a salvação desse paciente. O problema que a gente vê generalizado é de indicações que não tem indicações. Aí a pessoa só buscando por estética, buscando algo porque tem preguiça, acha que não vai precisar ter esforço com uma bariátrica. E ela vai ter que ter todo o esforço. Por isso que não é vergonha alguma alguém ter feito uma bariátrica, ela se esforçou e muito. Ela não emagreceu porque foi algo fácil. Não. Ela passou por um processo bem complexo que é a cirurgia e toda uma mudança de hábito extremamente complexa que é para todos. Eu acho que é um ponto bem importante de falar que não é uma coisa fácil, não vai ser fácil. Não busque aquilo que é fácil. A gente sabe que tem N lugares aí que prometem mundos e fundos e os resultados não são permanentes, são momentâneos muitas vezes, ou fazem mais mal do que fazem bem. Então procure uma equipe multidisciplinar que tenha foco no teu objetivo, né, que vai exatamente trabalhar o ponto da fraqueza, do que levou aquela pessoa a ser obesa, porque um obeso, depois que ele emagrece, ele consegue calçar um sapato, que ele consegue juntar uma coisa no chão, que ele vai numa loja e consegue comprar uma roupa, isso para ele, essas coisas mínimas que pra gente às vezes não é, né? Ter essa autonomia de fazer qualquer coisa, de ter uma liberdade, é impagável. Eu vejo assim, como o nosso foco é a equipe interdisciplinar, eu acho que toda equipe interdisciplinar deveria tentar conseguir o que eu acho que nós já estamos conseguindo com os nossos pacientes, é fazer com que eles consigam compreender a diferença entre o presente temido, o passado traumático e o futuro desejado. A mensagem que eu queria deixar, assim, que as pessoas às vezes acham que perder peso é muito simples, é só fechar a boca, sair para dar uma caminhada, que não precisam de ajuda, que não têm força de vontade. Na verdade, é uma doença muito difícil, muito complexa e procurem, né, auxílio dos profissionais que entendem do assunto, que estudam o assunto. É um assunto super amplo, tem toda uma fisiologia por trás. E as pessoas precisam de auxílio realmente para conseguir, não é falta de força de vontade, às vezes precisa só de um aconselhamento mesmo profissional, seja ele clínico, às vezes não precisa fazer cirurgia, mas de um acompanhamento realmente multidisciplinar para ir na origem do problema. Bem, infelizmente o nosso tempo está super estourado, mas nós teríamos tempo aí, né, doutor Jean, para fazer aí pelo menos mais uns 3, 4 programas, né? Sem dúvida. Bom, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o Dr. Giancarlo Búligo, ele que é cirurgião geral, doutora Rosane Gonçalves, psicóloga, também a Júlia Macarini, médica endocrinologista, a Lara Valerim, nutricionista, e a Daiane Freitas, personal trainer. Gente, muitíssimo obrigado por ter aceito e participado dessa mesa redonda tão bacana que eu tenho certeza absoluta que esclareceu e muito o nosso telespectador. Nós que te agradecemos. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.